Harry Potter conta a história do menino que sobreviveu e que derrotou Lord Voldemort no mundo bruxo. Porém, o fato é que se não fosse Hermione Granger, ele jamais teria conseguido esse feito. A saga de livros e filmes de sucesso mundial poderia se chamar tranquilamente Hermione e seus amigos, pois ela é a líder do grupo. Afinal, quem não gostaria de ter uma amiga que é a enciclopédia de Hogwarts, uma história, sendo considerada a bruxa mais inteligente de sua idade? Neste Top 10 especial, vamos analisar os momentos em que Hermione Granger salvou todo mundo e permitiu assim que não perdêssemos a paz e a tranquilidade do mundo de magia e bruxaria para o Lorde das Trevas. Para falar a verdade, Harry recebeu tudo de mão beijada, e até mesmo Rony sabia disso. Mas antes, olá, eu me chamo Arthur Bernardo e você está no canal Aula de Roteiro, onde eu auxilio você na escrita audiovisual. Se gosta do nosso conteúdo, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para sempre que postarmos algo novo, você seja informado. Lembrando que não se aprende a escrever roteiros pelo YouTube, então procure um curso de roteiro especializado ou uma escola de cinema para desenvolver a escrita audiovisual. Uma coisa importante, esse vídeo tem spoilers, então assista por sua conta e risco. Número 10. A Bolsa Mágica. Depois que Dumbledore faleceu, era uma questão de tempo até que os Comensais da Morte e Lord Voldemort dominassem o Ministério da Magia. Depois que o Ministro da Magia em pessoa apareceu na toca e entregou as heranças para Harry, Ron e Hermione, todo mundo sabia que era muito provável que, em breve, isso viria a acontecer. Assim foi feito. Quando o Ministério caiu, todos os Comensais da Morte dirigiram as suas forças até a toca, e Harry, Ron e Hermione aparataram para Londres, o que significava que Harry havia deixado tudo para trás. Eis que Harry tem a grata surpresa. Hermione havia colocado todo o seu material, tudo o que ele precisava, em sua bolsinha mágica. Afinal, a bolsa de Hermione se tornou tão icônica que tudo cabe nela. Qualquer coisa que você quiser está nessa bolsa. Mas o fato é que a toca estava sendo atacada, e se Hermione não tivesse colocado os materiais de Harry dentro dessa bolsa, muito provavelmente eles teriam que voltar à toca, e muito provavelmente o Harry seria apanhado. Número 9. Visgo do Diabo. Todo mundo sabe que o Rony tem medo de aranhas, porém, ele se desespera com muita facilidade. Ainda com 11 anos, Harry e Rony salvaram Hermione do ataque do Trasgo, e havia um momento em que Hermione deveria recompensar os seus amigos. Eis que o trio cai no alçapão e descobre uma plantação de visgo do diabo deixada pela professora Sprout para proteger a Pedra Filosofal. E nesse momento eles começam a ser contorcidos pela planta. Porém, Hermione relembra que é só preciso relaxar para poder escapar daquele perigo iminente. Porém, Rony não consegue relaxar, e Hermione precisa salvá-lo com uma magia especial. Ela prestou bastante atenção nas aulas de herbologia e lembrou que o visgo do diabo detesta a luz solar. Usando a magia Lumus Solem, ela conseguiu salvar Rony e impedir que ele fosse morto pelo visgo. Talvez esse seja um dos momentos mais icônicos de Pedra Filosofal. Porém, Hermione ainda viria a brilhar muito. Número 8. Escapando do Gringotts. Depois de ser brutalmente torturada por Bellatrix Lestrange, Hermione descobriu um fio de cabelo da Comensal da Morte em sua roupa e utilizou espertamente para invadir Gringotts e descobrir se havia um Horcrux dentro de seu cofre. Não deu outra. O trio acabou descobrindo a taça de Helga Lufa-Lufa dentro do cofre de Bellatrix. Porém, na hora de escapar, eles foram encurralados por vários guardas e outros Comensais da Morte. Hermione pensou em uma loucura, mas só os loucos sobrevivem nesse universo. Então, Hermione precisou usar um reducto para libertar o dragão, e assim o trio pôde escapar do Gringotts. O problema é que eles chamaram tanta atenção que fez com que Voldemort descobrisse que eles estavam caçando Horcruxes, pois eles não invadiram o cofre de Bellatrix à toa. Hermione mais uma vez nos provou que Rony e Harry não conseguem pensar juntos melhor do que ela. Número 7. Godric's Hollow. Harry sentia que precisava ir a Godric's Hollow para rever o túmulo de seus pais. Porém, ele também acreditava que a espada de Grifinória pudesse estar lá. Eis que eles encontram uma versão sombria de Bathilda Bankshot. E lá, eles acabam entrando em sua casa, que é mais sombria do que ela. Como Hermione não brinca em serviço, ela já percebeu que aquilo se tratava de uma armadilha. E não deu outra. Bathilda acabou se revelando como Nagini,
a cobra de Voldemort, e ela começa a atacar Harry para capturá-lo e levá-lo até o Lorde das Trevas. Quando tudo parecia perdido, eis que surge Hermione e, mais uma vez, salva Harry. Como sequelas do resgate, Hermione acabou quebrando a varinha de Harry Potter. Nossa, esse momento é de partir o coração. Porém, todos sabemos que um dia Harry estará destinado a encontrar a varinha das varinhas. Número 6. Incêndio no quadribol. Fala a verdade, você também pensava que o Snape, no começo da saga, era o grande vilão. Porém, todo mundo foi surpreendido com o Professor Quirrell. Se o trio acreditava que o professor era do mal, era natural que a gente também pensasse isso. O que ninguém esperava é que Snape estava tentando salvar Harry o tempo inteiro. Quirrell tentava fazer mal a Harry, principalmente no jogo de quadribol. Hermione não pensou duas vezes. Foi até a arquibancada, incendiou a capa de Snape e acabou indiretamente salvando Harry, pois isso fez com que Quirrell perdesse a concentração na maldição, e Harry finalmente pôde brilhar. Eu acho que eu já consegui provar para vocês que se não fosse Hermione, Harry jamais teria sua glória, mas ainda faltam 5 colocações. Número 5. Destruindo a taça. Era uma questão de honra que Hermione destruísse a taça de Helga Lufa-Lufa. Afinal, ela foi brutalmente torturada por Bellatrix Lestrange pelo fato de ser uma sangue ruim. Hermione não apenas resgatou a taça do cofre de Bellatrix, como também destruiu a taça na Câmara Secreta. Se a taça de Helga Lufa-Lufa era uma Horcrux, e destruí-la fez com que Voldemort fosse derrotado, Hermione conseguiu um feito marcante no mundo bruxo. Ela, assim como Neville, Harry, Rony e Dumbledore, nasceram para destruir uma parte de Lord Voldemort. É claro que a gente também tem que dar um mérito ao Rony, pois foi ele quem teve a brilhante ideia de pegar os dentes de basilisco. Mas aqui já era efeito de conviver 7 anos com a bruxa mais inteligente de todas. Número 4. Enganando Dolores Umbridge. Todo mundo odeia Dolores Umbridge. Isso é fato. Porém, todo mundo também reconhece que ela é um grande perigo para o mundo bruxo. Afinal de contas, ela esconde por trás de um sorriso maquiavélico um demônio que é capaz de fazer qualquer coisa para se manter no poder. Quando tudo parecia perdido e Dolores Umbridge ameaçou usar a maldição Cruciatus contra Harry, Hermione teve a brilhante ideia de improvisar, usando o ego de Dolores contra ela mesma. Mencionar a arma secreta do Dumbledore escondida na floresta foi uma brilhante ideia, pois ela conseguiu ganhar tempo, e lá, não encontrando Grope, ela pôde utilizar dos centauros para se livrar de Dolores Umbridge. Afinal de contas, todo mundo aprendeu em Ordem da Fênix que não se deve contar mentiras. E Dolores Umbridge era, de fato, a personagem mais odiosa de Harry Potter. Número 3. Decifrando o Basilisco. Vejam bem, aqui Hermione brilhou muito, até porque, mesmo petrificada, Hermione conseguiu salvar o mundo bruxo. O Basilisco era uma criatura que atacava os nascidos trouxas. Quando Hermione Granger foi atacada, tudo parecia perdido. O que ninguém esperava, nem mesmo Harry e Rony, é que ela estava na biblioteca e que ela havia descoberto o segredo da Câmara Secreta. Era uma cobra enorme, por isso Harry conseguia se comunicar com ela. Se ela não tivesse descoberto que era um basilisco, se ela não tivesse descoberto que tudo tinha a ver com Sonserina, e se ela não tivesse descoberto que o encanamento era o fator principal para o transporte da cobra, Harry jamais teria entrado na Câmara Secreta. Número 2. O vira-tempo. Talvez esse seja o momento mais icônico de Hermione em toda a saga. Aqui, ela não apenas salvou Sirius Black, como também salvou o Hipogrifo. Mas o mais interessante é que ela escondeu esse segredo durante todo o terceiro livro e terceiro filme. Pensem no que teria acontecido se Hermione não tivesse salvado Sirius e o Hipogrifo. Muito provavelmente todos ainda acreditariam que Sirius era o culpado pela morte dos pais do Harry. Porém, ela pôde fortalecer a Ordem da Fênix. Pôde fazer com que o Hipogrifo surgisse mais tarde para salvar o trio. E em termos de saga, o terceiro livro é aquele que conta uma história diferente, pois ele não está falando apenas de Voldemort. Ele fala sobre os segredos obscuros por trás da morte dos pais de Harry. E Hermione pôde fazer com que Harry tivesse um momento de desenvolvimento muito maior com Sirius Black, que era seu padrinho. Ele pôde alimentar finalmente a esperança de ter uma família.
muito longe dos Dursley. Imagine também as possibilidades que a gente poderia ter se Hermione pudesse usar mais vezes o vira-tempo. Foi uma escolha muito inteligente abrir mão desse poder, até porque coisas muito ruins aconteceram com bruxos que mexeram com o tempo. Aliás, se não fosse o vira-tempo de Hermione, Harry jamais teria descoberto que foi ele quem salvou ele mesmo dos Dementadores. E antes da gente prosseguir, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e de ativar o sininho de notificação. Número 1. Azaração Ferreteante. Vocês devem estar se perguntando por que eu coloquei isso em primeiro lugar. Mas o fato é que se não fosse Hermione, tudo estaria perdido. Isso parece óbvio depois que você assiste uma lista do top 10 de momentos em que Hermione salvou tudo. Porém, aqui ela realmente salvou todo mundo. Voldemort estava no poder, e eles sabiam que se fossem apanhados, eles iriam direto ao encontro da morte. Tudo estaria perdido se Harry estivesse morto. Depois que o trio começou a correr desesperadamente por suas vidas, Harry, Ron e Hermione se viram cada vez mais encurralados, e Rony havia sido capturado. Eis que Hermione percebeu que não haveria jeito. E o que ela faz? Usa uma azaração ferreteante na cara de Harry, para mudar o seu rosto. Mais uma vez Hermione improvisou e ganhou tempo. Tempo é muito necessário para pensar. E se ela tivesse cada vez mais momentos em que pudesse pensar, ela poderia pensar em diversas maneiras para poder escapar do perigo iminente. Percebam, se ela não tivesse utilizado a azaração em Harry aqui, tudo estaria perdido. Mas e para você? Qual foi o momento em que Hermione salvou absolutamente todo mundo no mundo bruxo? Qual o maior momento da Hermione em toda a saga Harry Potter? Deixa aqui nos comentários. Deixe também quais são as suas expectativas para a nova série da Max. Eu estou esperançoso, mas com a pulguinha atrás da orelha. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e deixar uma curtida nesse vídeo, pois isso ajuda muito o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.